Você já imaginou como alguém sem pedigree ou status poderia transformar uma nação inteira? Amós, um simples pastor de Tecoa, é a prova de que Deus escolhe os improváveis para fazer o impossível. Vivendo em uma época de prosperidade material, mas de completa decadência moral, Amós foi chamado para ser a voz que confrontaria reis, líderes religiosos e uma sociedade complacente com o pecado. Mas o que torna essa história tão fascinante não é apenas o que Amós fez, mas como ele o fez, com coragem, convicção e uma mensagem tão relevante hoje quanto foi há séculos. Pense em sua própria vida por um momento. Quantas vezes você se sentiu pequeno demais, incapaz de causar impacto? A história de Amós destrói essa ideia, mostrando que Deus usa os dispostos, não os capacitados. E aqui está o segredo. Você também pode ser chamado para algo maior. No entanto, o que está impedindo você? É o medo? A dúvida? Amós nos ensina que, quando respondemos ao chamado, mesmo em meio a desafios, encontramos propósito e força. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que transcende o tempo, explorando temas como justiça, arrependimento e esperança. Vamos descobrir como a mensagem de Amós não apenas desafiou a antiga Israel, mas continua a nos provocar a refletir sobre nossos próprios valores e ações. Será que estamos alinhados com a retidão ou apenas vivendo confortavelmente? Este é um convite para mudar de vida. Amós era um pastor e colhedor de sicômoros em Tecoa, uma vila ao sul de Jerusalém. Sua vida pacata era dedicada ao trabalho no campo, longe dos centros de poder. Mas Deus, em sua sabedoria, escolheu Amós para uma missão extraordinária. O Senhor me tomou de detrás do gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós capítulo 7, versículo 15. Essa escolha demonstra como Deus frequentemente chama os humildes para realizar suas obras, destacando que o critério divino não é a posição social, mas a disposição do coração. Apesar de não ser sacerdote ou profeta de profissão, Amós aceitou o chamado. Ele mesmo declarou: não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amós capítulo 7, versículo 14. Sua humildade destacava que o chamado de Deus não depende de títulos ou posições, mas de um coração disposto. Isso reflete o princípio de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Amós era exatamente essa escolha improvável que Deus usou para impactar uma nação inteira. O cenário de Tecoa era perfeito para moldar o caráter de Amós. Ele vivia em um lugar afastado, onde a simplicidade e a conexão com a natureza permitiam uma sensibilidade espiritual única. Isso nos lembra do Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, reforçando a importância de confiar em Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Amós exemplifica essa confiança ao deixar tudo para trás e obedecer ao chamado. Deus o chamou em um momento crucial, quando Israel vivia um período de prosperidade material, mas de decadência moral. Isso reflete o princípio de primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amós era o homem certo para confrontar uma nação que havia perdido sua integridade espiritual. Sua história nos desafia a sair da zona de conforto. Amós deixou para trás a segurança de sua vida simples para enfrentar desafios que ele jamais imaginava. É como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Essa passagem nos encoraja a confiar que, assim como Deus capacitou Amós, Ele também nos dará forças para cumprir nosso propósito. Amós enfrentava um Israel espiritualmente corrompido, onde a idolatria e a injustiça prevaleciam. Seu chamado era para ser a voz de Deus em um ambiente hostil. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 7, Deus declara: "Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás." Isso mostra que a obediência ao chamado de Deus não depende de nossas limitações, mas de nossa fé. A transformação de Amós em profeta nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Amós encarnou essa verdade ao responder ao chamado com humildade e coragem, sabendo que a força de Deus supriria suas necessidades. Assim, o humilde pastor de Tecoa se tornou a voz de Deus, enfrentando líderes poderosos e uma nação em crise. Sua jornada nos prepara para entender o contexto em que ele foi chamado a cumprir sua missão profética. Sob o reinado de Jeroboão II, Israel parecia florescer. Suas fronteiras se expandiam e a riqueza crescia nas cidades, criando uma ilusão de segurança. Mas Amós enxergava além das aparências. Ele denunciava uma sociedade marcada pela corrupção, pela desigualdade e pela opressão dos pobres. Como ele proclamou: "Ai dos que estão à vontade em Sião, que dormem em camas de marfim." Amós, capítulo 6, versículos 1 e 4. Essas palavras revelavam que o luxo da elite era sustentado pela exploração das classes mais vulneráveis. Amós também alertava sobre os perigos de confiar na prosperidade material. "Vós que confiais nos montes de Samaria, não pensais no dia da calamidade." Amós, capítulo 6, versículos 1 e 3. Ele sabia que a prosperidade de Israel estava construída sobre bases frágeis. Esse aviso ecoa o ensinamento de Provérbios, capítulo 11, versículo 28. "O que confia em suas riquezas, cairá." Essa é uma advertência universal. Riqueza sem justiça é um caminho para a ruína. A desigualdade era gritante. Enquanto os ricos viviam em luxo, os pobres eram oprimidos e privados de direitos básicos. Porque vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Amós, capítulo 2, versículo 6. Essa denúncia nos lembra que Deus não tolera a exploração, um princípio que também aparece em Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23. "Não roubes ao pobre, porque o Senhor defenderá a sua causa." Para Amós, a verdadeira adoração a Deus estava diretamente ligada à prática da justiça social. A religião em Israel havia se tornado ritualística e vazia. "Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes." Amós, capítulo 5, versículo 21. Deus rejeitava os sacrifícios feitos por um povo que negligenciava a justiça. Esse contraste é ilustrado em Isaías, capítulo 1, versículo 17. "Aprendei a fazer o bem, praticai a justiça." Amós queria que o povo entendesse que Deus deseja retidão no coração, não apenas cerimônias externas. A corrupção também permeava os tribunais, onde a justiça era comprada por suborno. Tomam suborno e rejeitam os necessitados nas portas. Amós, capítulo 5, versículo 12. Essa realidade ressoa com Miqueias, capítulo 6, versículo 8. "O que o Senhor pede de ti?
que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Amós mostrava que a verdadeira espiritualidade está nas ações, não apenas nas palavras. Israel estava espiritualmente cego, achando que sua posição como povo escolhido os tornava imunes ao julgamento. Mas Amós os confrontava. De todas as famílias da terra, somente a vós conheci. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Amós capítulo 3, versículo 2. Esse versículo desafiava a ideia de privilégio sem responsabilidade. Ser escolhido por Deus não era uma licença para pecar, mas um chamado à santidade. O profeta também destacava como os líderes ignoravam os clamores dos necessitados. Oprimem o pobre, esmagam os necessitados e dizem: tragam vinho para que bebamos. Amós, capítulo 4, versículo 1. Essa crítica é um lembrete de que Deus ouve o clamor dos aflitos, como mostrado no Salmo capítulo 34, versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Com suas denúncias, Amós preparava o terreno para sua missão profética, um chamado que ele abraçou com coragem. Vamos agora explorar como ele enfrentou as injustiças de Israel com uma mensagem clara e incisiva. Amós foi chamado por Deus para entregar uma mensagem de advertência a Israel, um povo que havia se afastado dos caminhos divinos. Ele declarou: o Senhor rugiu de Sião e de Jerusalém fez ouvir a sua voz. Amós capítulo 1, versículo 2. Essa introdução poderosa simbolizava o peso de sua missão. Amós sabia que a tarefa seria difícil, mas ele não hesitou em obedecer, mesmo enfrentando uma sociedade confortável com sua própria corrupção. Amós não era um profeta típico. Ele dizia: eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amós capítulo 7, versículo 14. Sua humildade destacava que o chamado de Deus não depende de títulos ou posições, mas de um coração disposto. Isso reflete a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Amós era exatamente essa escolha improvável que Deus usou para impactar uma nação inteira. A mensagem de Amós era incisiva e direta. Ele denunciava o pecado de Israel com frases como: preparam o mal sobre as camas e pela manhã o praticam. Amós capítulo 6, versículo 4. Ele não apenas confrontava os líderes religiosos e políticos, mas também apontava os pecados do povo comum. Essa coragem ressoa no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar. Amós confiava que Deus estaria ao seu lado, mesmo diante de oposição. O centro da missão de Amós era a justiça social. Ele clamava: corra a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Amós, capítulo 5, versículo 24. Para ele, a adoração verdadeira era inseparável de ações justas e compassivas. Essa visão é ecoada na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amós nos ensina que a fé deve ser vivida de forma prática e transformadora. Amós também enfrentava um povo que confiava na segurança de seus rituais religiosos. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Será trevas e não luz. Amós capítulo 5, versículo 18. Ele advertia que sem arrependimento o julgamento seria inevitável. Sua mensagem é um lembrete de que a graça de Deus exige uma resposta ativa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Amós nos desafia a agir antes que seja tarde. A coragem de Amós era inabalável. Ele sabia que sua missão vinha diretamente de Deus. Quem não profetizará? O leão rugiu. Quem não temerá? Amós capítulo 3, versículo 8. Essa confiança em sua missão nos inspira a sermos firmes em nossos próprios propósitos. Assim como Amós, somos chamados a enfrentar desafios com a certeza de que Deus nos sustenta. Ele também reconhecia que o julgamento de Israel era uma consequência de sua desobediência. Preparam violência e roubo em seus palácios. Amós, capítulo 3, versículo 10. Essa crítica é um alerta de que nossas ações têm consequências. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo reforça essa verdade. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amós sabia que Israel estava colhendo os frutos de sua injustiça. A missão de Amós culminou em visões simbólicas que ilustravam a gravidade de suas advertências. Essas imagens impactantes seriam o próximo passo em sua jornada profética, revelando ainda mais o coração de Deus para Israel. Amós recebeu de Deus visões carregadas de simbolismo para transmitir a gravidade do julgamento iminente sobre Israel. Na visão do prumo, Deus declarou: Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Amós, capítulo 7, versículo 8. O prumo, usado para verificar o alinhamento de paredes, simbolizava como Deus estava avaliando a retidão espiritual de Israel. A nação estava fora de alinhamento e o julgamento era inevitável. Essa imagem nos lembra que nossas vidas também estão constantemente sendo medidas pela justiça divina. Outra visão marcante foi a do cesto de frutas maduras. Deus perguntou a Amós: Que vês, Amós? E ele respondeu: Um cesto de frutas maduras. Então o Senhor disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós, capítulo 8, versículo 2. Assim como frutas maduras estão perto de apodrecer, Israel havia atingido o auge de sua corrupção. É um alerta para nós. Prolongar más escolhas pode nos levar a um ponto sem retorno. Essas visões destacavam a paciência divina, mas também seus limites. Como Amós proclamou: Ouvi esta palavra, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra. Amós, capítulo 8, versículo 4. Deus estava dando um último aviso ao povo para que se arrependesse. Essa mensagem ecoa no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Amós usava essas visões para mostrar que Deus não apenas vê o exterior, mas também julga o coração. O Senhor Deus jurou pela sua santidade: Eis que virão dias sobre vós. Amós, capítulo 4, versículo 2. Essa advertência reforça a ideia de que não podemos esconder nossas ações de Deus, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. As visões também eram um convite ao arrependimento. Buscai-me e vivei. Amós, capítulo 5, versículo 4. Deus estava oferecendo uma última oportunidade para que Israel se reconciliasse com ele. Essa chamada é similar à de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mesmo diante da iminência do julgamento, a porta da graça ainda estava aberta.
O simbolismo do prumo e do cesto de frutas maduras também destacava o impacto coletivo do pecado. As canções do templo naquele dia serão gemidos. Amós, capítulo 8, versículo 3. Deus estava avisando que a injustiça de poucos estava afetando a nação inteira. Isso nos ensina que nossas ações, por menores que pareçam, têm repercussões maiores. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Amós não apenas transmitia essas visões, mas também as vivia com intensidade. Ele sabia que sua missão era ser a voz de Deus em tempos difíceis. O leão rugiu. Quem não temerá? Amós, capítulo 3, versículo 8. Essa certeza inabalável guiava suas ações e nos inspira a cumprir nossas próprias missões com fé. Com essas visões, Amós abriu os olhos de Israel para a gravidade de sua situação. Ele estava preparando o caminho para mostrar que a justiça divina não era limitada apenas ao povo escolhido, mas que alcançava todas as nações. Vamos agora explorar como Amós proclamou julgamentos universais. Amós expandiu sua mensagem além de Israel, proclamando que a justiça divina não conhecia fronteiras. Ele começou declarando: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Amós, capítulo 1, versículo 3. Damasco foi condenada por sua brutalidade contra Gileade, um exemplo de como a violência extrema seria julgada. Essa advertência reflete a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amós estava mostrando que nenhum ato de opressão passa despercebido. Gaza, um importante centro comercial dos filisteus, também foi alvo das denúncias de Amós, porque levaram cativos todos os cativos, para os entregar a Edom. Amós capítulo 1, versículo 6. Aqui, Amós denunciava o tráfico humano e a ganância desmedida, mostrando que Deus abomina a exploração. Em Provérbios capítulo 22, versículo 16, lemos: O que oprime o pobre para se engrandecer, certamente empobrecerá. Deus é o defensor dos oprimidos, independentemente de sua origem. Tiro foi acusada de quebrar um pacto antigo ao entregar comunidades inteiras ao cativeiro. Não se lembrou do concerto de irmãos. Amós capítulo 1, versículo 9. Essa traição simbolizava a quebra de confiança, algo que Deus não ignora. Isso reflete o Salmo capítulo 15, versículo 4, que elogia quem, ainda que jure com dano seu, não muda. As alianças para Deus são sagradas e devem ser honradas. Edom foi condenada por sua inimizade persistente contra Israel. Perseguiu seu irmão à espada e reprimiu toda a misericórdia. Amós capítulo 1, versículo 11. Essa rivalidade histórica mostra como guardar rancor pode levar a atos devastadores. O ensinamento do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos, contrasta diretamente com a atitude de Edom, mostrando que Deus espera reconciliação, não vingança. Amon cometeu atrocidades para expandir seu território, como rasgar mulheres grávidas de Gileade. Amós, capítulo 1, versículo 13. Essa acusação expõe a desumanidade em tempos de guerra, algo que Deus condena severamente. Em Salmos, capítulo 82, versículos 3 e 4, somos chamados a defender os fracos e necessitados em oposição a essas ações cruéis. Amós nos lembra que a verdadeira grandeza de uma nação está na sua compaixão, não na sua violência. Moabe também foi alvo das advertências de Amós por desonrar os mortos. Queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal.
Amós capítulo 2, versículo 1. Esse ato simbolizava o desrespeito às normas universais de dignidade humana. Deus, que é justo, exige respeito até mesmo para com os inimigos. No livro de Jó, capítulo 31, versículos 14 e 15, aprendemos que todos somos criados pelo mesmo Deus, o que exige respeito mútuo. Essas proclamações mostram que a justiça divina não se restringe a Israel. O Senhor reina. Tremam as nações. Salmo capítulo 99, versículo 1. Amós estava estabelecendo que o padrão de Deus é universal e que todas as nações seriam responsabilizadas por suas ações. É um lembrete de que ninguém está acima do julgamento divino e que Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Com essas palavras, Amós preparava Israel para reconhecer que seu privilégio como povo escolhido também trazia maior responsabilidade. Enquanto ele enfrentava resistência em casa, sua missão continuava, confrontando líderes e instituições corruptas. Vamos agora explorar como ele lidou com essa oposição feroz. Amós sabia que sua mensagem seria difícil de aceitar, mas mesmo assim, enfrentou a resistência com coragem. Uma de suas maiores oposições veio de Amazias, sacerdote de Betel, que tentou silenciá-lo. Vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão. Mas em Betel daqui não profetizarás mais. Amós capítulo 7, versículos 12 e 13. Amazias representava líderes religiosos comprometidos com o poder e não com a verdade divina. Esse episódio reflete o Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amós respondeu a Amazias com firmeza, destacando que sua missão era divina, não autoimposta. O Senhor me tomou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós capítulo 7, versículo 15. Ele não era um profeta por profissão, mas por obediência ao chamado de Deus. Essa confiança em sua missão ecoa na carta aos Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amós nos lembra que a fidelidade a Deus é mais importante do que a aprovação humana. Amazias tentou deslegitimar Amós, acusando-o de conspirar contra o rei Jeroboão II. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo. Amós capítulo 7, versículo 11. No entanto, Amós não recuou. Ele declarou o julgamento de Deus sobre Amazias, profetizando que sua família enfrentaria calamidades e ele morreria em terra impura. Amós capítulo 7, versículo 17. Esse confronto ilustra o princípio de Ezequiel capítulo 33, versículo 7. A ti te constituí por atalaia, ouves a palavra da minha boca e a anuncias ao povo. A resistência de Amazias simbolizava a complacência de muitos líderes que priorizavam o poder sobre a justiça. Amós denunciava essa postura. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Amós capítulo 5, versículo 7. Deus espera que líderes sejam modelos de retidão, como indicado em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A mensagem de Amós era um apelo para que a liderança de Israel voltasse a honrar a justiça divina. Apesar da oposição, Amós permaneceu fiel à sua missão. Ele sabia que estava enfrentando líderes que haviam transformado a religião em um sistema de controle. Ai dos que repousam tranquilos em Sião. Amós capítulo 6, versículo 1. Ele declarou, confrontando a falsa segurança dos líderes. Esse espírito de verdade é encorajado na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 14.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amós nos desafia a nunca comprometer a verdade, mesmo sob pressão. O confronto com Amazias também nos ensina que a verdade divina não pode ser silenciada. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amós capítulo 3, versículo 8. Essa confiança na palavra de Deus nos inspira a proclamar a justiça, mesmo quando é desconfortável ou impopular. Amós é um exemplo de como a verdade deve ser dita, independentemente das consequências. A resistência que Amós enfrentou nos lembra que seguir o chamado de Deus muitas vezes nos coloca em confronto com o status quo. Ele exemplificou o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Amós permaneceu firme, somos chamados a enfrentar desafios com coragem. Mesmo diante da rejeição, Amós nunca perdeu a esperança. Ele sabia que, além do julgamento, havia a promessa de restauração. É sobre essa visão de renovação que exploraremos no próximo tópico. Apesar das advertências severas e do julgamento iminente, Amós ofereceu ao povo de Israel uma mensagem de esperança. Ele proclamou: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Amós, capítulo 9, versículo 11. Essa promessa apontava para a restauração, não apenas física, mas também espiritual de Israel. Um lembrete de que o caráter misericordioso de Deus sempre oferece redenção. Amós descreveu um futuro onde a abundância seria uma marca da restauração divina. Os montes destilarão vinho doce e todos os outeiros se derreterão. Amós capítulo 9, versículo 13. Essa imagem vívida contrastava com a devastação do julgamento, oferecendo esperança de prosperidade renovada. No Salmo capítulo 126, versículos 5 e 6, encontramos uma promessa semelhante. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Deus não apenas julga, mas também restaura de forma abundante aqueles que retornam a Ele. A segurança seria outra marca dessa restauração. Amós profetizou: plantá-los-ei na sua terra e nunca mais serão arrancados dela. Amós capítulo 9, versículo 15. Essa promessa era significativa para um povo acostumado à instabilidade e ao exílio. No livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18, vemos a mesma ideia de estabilidade divina. Meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras e em lugares tranquilos de descanso. O plano de Deus para Israel incluía não apenas redenção, mas também paz duradoura. A restauração, no entanto, exigia arrependimento. Amós clamava: buscai ao Senhor e vivei. Amós capítulo 5, versículo 6. Essa mensagem reflete o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A redenção não era automática. Exigia uma resposta ativa do povo. Amós também apresentou uma visão de reconciliação. Ele declarou que Israel voltaria a ser uma nação alinhada aos propósitos de Deus. Voltarei o cativeiro do meu povo de Israel. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão o seu fruto. Amós capítulo 9, versículo 14. Essa promessa apontava para um futuro de harmonia com Deus e com a criação. É um eco do Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A restauração não era apenas para Israel, mas também incluía
todas as nações, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Amós, capítulo 9, versículo 12. Essa visão universal mostra que o plano de Deus não se limita a um povo específico, mas se estende a toda a humanidade. Isso reflete a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amós encerrou sua mensagem com uma visão de reconexão com Deus. Ele descreveu um futuro onde a justiça e a paz fluiriam como rios perenes. Corra a justiça como as águas, e a retidão como um ribeiro constante. Amós, capítulo 5, versículo 24. Essa imagem não era apenas um sonho para Israel, mas um chamado para todos os que buscam viver de acordo com os valores divinos. Com sua mensagem de esperança e restauração, Amós nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos prontos para abraçar a renovação que Deus oferece? Assim, ele encerra sua missão com uma nota de redenção, mostrando que mesmo após o julgamento, a graça de Deus permanece acessível. E então, o que você vai fazer com tudo o que aprendeu sobre Amós? A história desse profeta nos desafia a sair da zona de conforto e enfrentar as realidades da injustiça e da hipocrisia, tanto em nossas vidas quanto ao nosso redor. Será que você está vivendo de acordo com os valores de retidão e justiça que Amós pregava? Ou será que está, como Israel, confiando em aparências enquanto negligencia o essencial? Este é o momento de agir. Que tal começar hoje? Reflita sobre sua vida. Quais são as frutas maduras que precisam ser ajustadas antes que apodreçam? Como você pode incorporar a mensagem de Amós em suas atitudes diárias, seja ajudando alguém em necessidade, seja confrontando comportamentos injustos? Deus continua chamando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. E sabe de uma coisa? Esse chamado também é para você. Não deixe essa mensagem ser apenas mais uma história que você ouviu. Deixe-a transformar sua vida. Comece pequenas mudanças que tragam justiça e bondade à sua comunidade. E lembre-se, como Amós, você não precisa de títulos ou status, apenas um coração disposto. A pergunta é: você está pronto para atender a esse chamado? E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo sobre como transformar sua vida através das histórias e mensagens mais impactantes da Bíblia. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos fazer a diferença.